Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. Vamos aqui então ao estudo do padrão altista 3 rios de alta, né? O Bullish River. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Se inscreva no meu canal alternativo, porque o YouTube dá mais relevância para ele, tem mais engajamento. E se inscreva para análises diárias de projeções e sinais para vários mercados no Twitter e Telegram, que lá eu posto mensagens curtas e diretas perfeitas para vocês acompanharem, tá? Tem o link na descrição. Então vamos lá. Página oficial dos Candlesticks também tem na descrição aí. E vamos aqui à psicologia e descrição deste padrão. Então, primeiramente, é um padrão altista. Padrão altista, ele vai ocorrer em regiões de suporte. É uma região onde o preço bate e ele tende a subir. Não quer dizer que vai iniciar uma tendência de alta aqui, mas é um movimento que tende a bater e voltar para cima. É uma informação importante, porque isso aqui pode ajudar numa reversão de tendência, em um início de tendência de alta. E também, os padrões altistas, eles vão ocorrer em fundos, que é onde ocorre os suportes. Então, o fundo ele se caracteriza simplesmente quando uma formação de fundo, não quer dizer que é o fundo, aliás, uma onda de baixa, né? Ele vai ocorrer em um fundo, então ele também vai ocorrer em uma onda de baixa. O que caracteriza uma onda de baixa? Quando rompe a mínima de um dos candles que está fazendo uma onda de alta. Aqui já começou uma onda de baixa. Essa onda de baixa pode terminar aqui, mas pode se estender, pode romper o fundo anterior e terminar aqui, né? Ou pode estender mais e terminar aqui, e daí depois fazer o fundo nessa região. Então, os padrões de alta vão ocorrer em fundos e em regiões de suporte, que são pontos onde formará esses fundos, onde o fundo vai bater, né? Mas o fundo, ele origina de uma onda de baixa. Então a onda de baixa começa nesse esquema explicado aqui, tá certo? Então, muito bem, numa onda de baixa, né? Então, primeiramente, os 3 fios de alta ele vai indicar um movimento altista. Pode ser apenas uma correção, um repique, né, de um movimento de topos e fundos descendentes, mas pode ser, né, um início de tendência de alta. Então vai depender do contexto. O contexto a gente vai estudar depois. Mas tem que ocorrer em fundos, após um movimento de baixa, e tende a fazer um movimento altista. Pode ser pequeno ou pode ser grande, depende do contexto. Então vamos aqui à descrição. E a psicologia por trás da descrição deste padrão. Então, primeiramente, a gente tem um movimento de baixa ocorrendo. Daí ocorre o Marubozu. Então, o candle Marubozu é diferente de um candle na forma de quadrado, pode formar um spinning top, né? Ele faz uma forma retangular e geralmente maior, né? Grande, extenso. Então, Marubozu negativo, que indica a força vendedora para fazer o preço continuar caindo. Então, o Marubozu negativo é um candle de força para continuar caindo. Marubozu positivo é um candle de força para continuar subindo. Então, se o Marubozu negativo, que pode ter sombras superiores e inferiores curtas, mas quando o Marubozu ocorre aqui, ele indica que vai continuar a queda. Mas daí, um candle com padrão contrário ocorre. Primeiro ocorre, né, do preço abrir aqui próximo do fechamento, e daí ele desaba. Tá? Outro Marubozu indica que vai continuar o movimento baixista, já que houve um Marubozu anterior. Mas o candle ele volta desse ponto aqui, ele volta e fecha na forma de martelo negativo, que é um candle de indefinição, um candle de força compradora, um candle de formação de fundo, um candle de formação de suporte ou de intensificação de um suporte já identificado
por um fundo anterior, por um topo que foi rompido e virou suporte, etc. Então ele certifica que o suporte é mais forte, ou ele indica que é um suporte ali. E indica que vai fazer um movimento altista. Candle de alta, o martelo negativo, martelo positivo, ele é mais forte. Então a recuperação, esse Marubozu aqui, né? A recuperação dele formando o martelo negativo, então a pressão vendedora ela foi exaurida e a pressão compradora predominou, fechando com candle de definição, contrariando a probabilidade do Marubozu negativo, que indica o quê? O mercado vai continuar fazendo um movimento baixista. Então ocorreu após o Marubozu um candle de indefinição, já indica que o Marubozu ele está dando um indicativo, ele está perdendo a probabilidade vendedora da venda dos vendedores predominarem e fazer o preço cair mais, está exaurindo graças a esse candle de indefinição que mostra contrariedade ao movimento vigente atual, que é de baixa. Certo? Então a gente tem esse candle de indefinição, martelo negativo. Então só esses dois aqui já são suficientes para indicar que é um fundo, né? Mas aí tem um terceiro candle que aumenta ainda mais essa psicologia de exaustão da pressão vendedora para que os touros predominem, para que o movimento altista predomine e faça o preço subir significativamente. Né? Que é, primeiro, a gente tem aqui o seguinte, abriu aqui, fechou aqui. A abertura nesse ponto, tá? Abertura nesse ponto. Então, o que nós temos aqui? Um gap, tá? Tem aqui um gap de baixo. Então, quer dizer, se eu tenho uma abertura, um fechamento aqui e abriu aqui, se, por exemplo, fosse assim, ó, fez toda a questão de definição, daí abriu aqui com gap, mas daí faz um segundo Marubozu, está indicando que essa indefinição aqui, caracterizada por esses dois candles, foi cancelada, indicando um movimento baixista para continuar. Principalmente por conta desse gap entre fechamento do candle anterior com a abertura desse fechando lá embaixo com outro Marubozu, né, negativo. Ou mesmo que fosse... teria que ser um Marubozu aqui mesmo, né? Tá certo? Por conta desse gap. Só que nesse caso aqui, a gente tem algo especial, que é o gap, ele ameaça, a pressão vendedora está tentando fazer o preço desabar mais. Então ela abre aqui, em relação ao fechamento daqui, um gap, tá? E ele cresce, né? Ele faz aí um movimento altista, tem algumas sombras aí de alta e de baixa, né? Sombra superior e inferior pequenas, caracterizando o candle de indefinição spinning top. Spinning top positivo pode ter sombras pequenas, mas também pode ter sombras gigantes. Quanto maior a sombra, maior é a indefinição, ou seja, se é um movimento baixista, ocorre um candle de indefinição como o spinning top de sombras grandes ou pequenas, indica contrariedade a esse movimento e o preço tende a subir. Dependendo do contexto, pode ser uma grande tendência de alta, reversão, ou pode ser apenas um repique para continuar a queda, depende do contexto. Mas é um movimento altista, é uma informação importantíssima para você se guiar no mercado e tomar decisão. Então, é um segundo candle de indefinição e teve a falha do gap. Ao invés de fazer o Marubozu, indicando continuidade da queda, fazendo esse gap aqui que indicaria a força extrema, não, ele faz um candle de indefinição confirmando a indefinição e contrariedade do mercado comprador contra o mercado vendedor e que o mercado comprador está lutando extremamente para culminar o movimento altista almejado aí pela pressão compradora, que é maior. Então é uma psicologia de formação de suporte e também uma psicologia de touros em maior número, com muito mais força do que os vendedores. Ok? Por conta dessa descrição e a psicologia por trás dessas descrições, desses movimentos que os candles fizeram, temos os 3 fios de alta padrão altista, tá? Então a gente sabe que ele vai fazer um movimento de alta.
pode ser curto ou pode ser gigante, depende do contexto. A gente vai estudar o contexto daqui a pouco. Tá? Aí, os intensificadores deste sinal. Martelo negativo com sombra maior. Então é óbvio que, né, se você tem um Marubozu, aí você tem aqui um martelo. A sombra é 2 vezes maior do que essa. Obviamente, quanto a gente sabe que todo martelo negativo ou positivo, quanto maior a sombra, mais forte é o padrão. Esse padrão fica mais forte ainda quando a sombra é maior. Outra coisa que eu... não, tá certo, beleza. E daí você tem aí o candle positivo, né, que teria que ocorrer mais ou menos aqui. O gap não pode ser tão gigante aqui, né? Se ocorrer aqui embaixo também não tem problema, né? Porque daí fica muito distante o gap aqui também, né? Não é muito interessante que esteja muito distante, mas curto, um pouco curto, no caso das sombras grandes, tá? O gap gigante aqui, o candle de definição, não é um candle de extrema força, né? Diferente do padrão que a gente falou antes, na aula anterior, que é o interrupção de alta, né? Que quanto maior o gap, mais daí, ao invés de ser spinning top, é um Marubozu gigante. Daí ele recupera fechando todo o gap. Obviamente é muito mais forte, não é esse caso. Então é muito melhor que o gap ele seja curto mesmo, né? E nunca rompa esse fundo. Tá certo? Spinning top positivo com sombras maiores. Então a gente tem aqui o caso com sombras pequenas. No padrão americano, japonês, né? Os americanos eles têm mania de mostrar os candlesticks de formato diferente do que os japoneses, né? Então eu sigo mais o clássico japonês, só que tem as variáveis, que eu já expliquei uma variável aqui, sombra gigante do candle negativo. Mas daí pode ocorrer também de ter aí um spinning top com sombras maiores. Pode até romper aqui um pouquinho, não tem problema, né? Mas se não romper também tá tranquilo. O importante é você ter essa sombra grande e positivo, candle positivo, tá? Candle positivo. Então eu tenho o padrão mais intensificado, fica mais forte ainda. 3 rios de alta fica mais forte. É uma variável do padrão clássico, mas é respeitável essa variável, tem uma equivalência e um poder ainda maior, justamente por conta da psicologia das sombras, que claramente é um candle de definição. Então não é esse candle de definição clássico, mas é um candle de definição com sombras maiores, do qual o poder da indefinição de candles com sombras maiores é maior, né? É o poder de indefinição para fazer o preço ir contra o movimento atual, que no caso que a gente está falando aqui é movimento descendente. E ambas as situações anteriores. Então você tem Marubozu negativo, fez lá o martelaço negativo, só que com uma sombra gigantesca, então ele 2, 3 vezes maior do que essa aqui, né? E daí você tem aí um spinning top, uma sombra gigantesca também. Então quer dizer, eu tenho as duas questões alertadas aqui, a sombra gigante do martelo negativo e a sombra gigante do spinning top positivo. Ambas as situações A1 e 2 ocorrendo, o padrão fica ainda mais forte, tá? Esse padrão ele vai ocorrer em mercados que não ocorrem no Bitcoin, no mercado Forex de sexta para domingo, porque o Forex fecha sexta e abre domingo, pode ter esses padrões que tem gaps aqui, mesmo que seja entre fechamento e abertura somente, né? Aqui. Mas no Bitcoin, como é 24 horas, então provavelmente é difícil ocorrer esse padrão por causa do gap, igual a linha de contenção de alta, o Bullish Belt Hold Line, né? Linha de contenção de alta. A própria linha de contra-ataque de alta no Bitcoin também é difícil de ocorrer. Por quê? Porque você tem o mercado funcionando 24 horas e para ocorrer esses gaps é muito mais difícil, tá certo? Então a gente tem aqui os intensificadores de poder ou probabilidade e já falei sobre as variáveis, tá, desse padrão. Tá? Então aqui as variáveis desse padrão são essas, praticamente são essas.
né? Não tem muita variável para esse tipo aqui de padrão. Essas aí são as variáveis principais que estão ali nos intensificadores que eu alertei. Agora, o contexto, né? Vamos aqui para o contexto, tá? Esse padrão, ele é um padrão que fará um movimento altista. Mas a gente sabe que numa tendência de baixa, do qual não são os candlesticks que vão determinar a tendência de baixa. São padrões, são indicadores, são estratégias, setups que vão determinar que a tendência de baixa, o preço tende a fazer topos e fundos descendentes e ocorrerá do preço a fazer aí o movimento altista, que é o chamado de repique, de pivôs de baixa, tá? Dos topos e fundos descendentes, ele faz um repique menor, um movimento altista menor, para fazer um movimento baixista muito maior. Topos e fundos descendentes, onde as ondas baixistas são maiores do que as ondas altistas. Então, nessa condição de tendência de baixa, se os 3 fios de alta ocorrer, vai ser um movimento curto. Vai ser um movimento de alta, mas vai ser um movimento curto. Porque o contexto determinado por outras ferramentas que não são candlesticks, então você não pode usar candlesticks sozinho, indica que o mercado vai bombar pouco para cima para desabar mais. Então nunca posso operar comprado porque apareceu um padrão de alta. Nunca posso operar a reversão da tendência porque apareceu só o padrão de alta. Agora digamos que perdeu a força aqui. E a probabilidade é o mercado fazer um ABC que pode culminar numa reversão total de tendência de alta, tá? Pode entrar realmente em tendência de alta. Então ocorre os 3 fios de alta. Os 3 fios de alta vai aumentar essa probabilidade para ser o fundo ali. Ele não vai ser um atuante para apenas gerar um movimento corretivo e depois culminar numa queda novamente. Não, é digamos assim que é uma... Foi colocado mais quando o padrão altista ocorre neste contexto de possível correção forte para cima, ele funcionará como um botador de lenha na fogueira, né? Aquele que coloca a lenha na fogueira para isso ocorrer. Ele será um combustível mais forte, um combustível mais poderoso para fazer esse movimento ocorrer com mais intensidade. Certo? Então ele aumenta a probabilidade das condições do contexto. Ele nunca vai ser, os candlesticks nunca serão um elemento único que vai determinar o contexto e as probabilidades. Ele vai adicionar a probabilidade, será sempre um complemento. Então a gente tem essas situações numa tendência de baixa. Um padrão altista vai ocorrer em tendências de alta também. Daí nas tendências de alta você tem o quê? Topos e fundos ascendentes, né? Onde a probabilidade é o quê? O preço fazer o pullback, esse movimento descendente, que é menor do que os movimentos ascendentes, porque é uma tendência de alta, formado por topos e fundos ascendentes, pivôs de alta. Então, se o contexto é no começo de uma tendência de baixa, a linha, daí você vai ter que ter ferramentas, ter estratégias, ter métodos, usar padrões que indiquem o contexto de tendência de alta. Então, nos pullbacks, se ocorrer o padrão 3 fios de alta, ele indicará, se for no início da tendência, indicará a probabilidade altíssima do início da tendência de alta ocorrer, então o preço vai bombar. Se ocorrer no meio da tendência, onde há força para continuar mais, ocorrer os 3 fios de alta, ele indica um ponto de compra para você surfar na continuação de tendência, então ele funciona como um candle de continuação de tendência, né? Agora, digamos que ocorra um contexto que indica correção, porque toda tendência de alta fará uma correção que são pivôs de baixo, são topos e fundos descendentes, mas não é tendência de baixo ainda. É apenas uma correção. Muita gente se engana dizendo que isso aqui é tendência de baixo. Então ocorrerá os repiques, né? E nesses repiques, obviamente, né, você não vai ali operar comprado, porque são movimentos curtos de baixa, tende a corrigir mais. Daí digamos que a correção acaba da tendência e existe aqui o suporte que sustenta a tendência de alta para fazer o preço bombar.
e ocorre aos 3 rios de alta aqui próximo. E outros elementos, outros padrões indicativos indicam que o mercado ele vai parar ali. Né? Ele vai parar de cair ali e vai bombar de novo. Então seria um ponto de compra para você comprar pesado. Ou você poderia ter essa probabilidade de reverter, mas você espera um outro sinal e vai confirmar uma probabilidade ainda maior de que vai bombar e você compra nesse próximo sinal. Onde os 3 rios de alta que ocorreu exatamente nesse contexto, ele intensificou a probabilidade desse processo de bombar. Certo? Esses contextos, os candlesticks vão funcionar se você souber determinar os contextos e souber como acertar. Então você vai ter que ter estratégias, vai ter que ter metodologias para fazer isso. Eu sou expert nisso na parte gráfica de médio prazo, então eu acerto vários timings corretos para comprar ações, Bitcoin, criptomoedas. Tem várias demonstrações ao vivo, sinais de graça ao vivo, né, que tá aí no meu canal, tá aí nas minhas redes sociais e funciona, sim. Então os candlesticks funcionam comigo porque eu uso eles como complemento, não para determinar o contexto, certo? E os indicadores de análise técnica recomendado para usar com isso vai ser feito vídeos bem mais tarde, tá? Mais especializados aí nesta condição. Aqui a gente tem o gráfico do S&P 500, mas é difícil a gente achar. É um padrão raro de ocorrer, tá? É bem difícil de você ver ele. Não é impossível. Tem coisa que se parece com ele, mas não é. É difícil você ver ele ocorrendo. Em índices vai ocorrer, porque eles param de funcionar durante uma parte do dia e continuam no outro dia. Então a chance de ter aquele gap ocorre, né? Então, pessoal, por que eu ensino sobre os candlesticks? Por que eu estou dando essas aulas avançadas que vão te ajudar muito? Primeiro, você pode, por meio dessas aulas avançadas sobre todos os candlesticks, criar trade systems, estratégias, para você saber o timing de compra para longo prazo, ações fundamentalistas para metodologias fundamentalistas de longo prazo, saber quando comprar no fundão, quando vai ser a reversão, etc. Evitar a queda gigante e comprar lá no fundão. E também para fazer trade. Provar uma metodologia é algo para poucos. Então não basta fazer um backtest e sair usando a metodologia porque funcionou na simulação. Não adianta testar com dinheiro real por uma semana ou um mês. Tem que ser um ano de teste. E as estatísticas, a minha experiência diz que quando você cria um método na simulação, você vai para a realidade, você vê que na realidade tem coisa diferente, você tem que voltar a fazer teste e tem que começar de novo com o dinheiro real mais pouco, porque é um teste. Esse processo pode levar de 5 a 10 anos, mais de 90% quebra, falha, não consegue. E eu sou um dos poucos que sobreviveu criando e comprovando uma metodologia. Então o Warren Buffett, por exemplo, ele fez aula com Benjamin Graham, que já tinha o método investidor inteligente pronto, mas ele quase quebrou, ele faliu, né, para praticamente chegar ao método investidor inteligente, o Benjamin Graham, né? Então, é mais fácil você comprar uma metodologia que funciona do que provar uma metodologia e comprovar uma metodologia por seus próprios esforços. Tem aqui todo esse conteúdo de candlesticks e análise técnica aqui no meu portal, no meu site, no meu YouTube. Poucos vão conseguir. Se eu conseguir ajudar alguém, parabéns, seja muito feliz. Né? Só peço aí que você indique o meu site, minhas redes sociais. E a maioria que não vai conseguir poderia depois comprar o meu curso, depois de muitos anos se frustrando, ou poderia já fazer igual o Warren Buffett, investir em quem já tem uma metodologia já comprovada que funciona. Então você tem os meus métodos fundamentalistas, que para ações é investidor inteligente. É o mesmo do Benjamin Graham, mas está otimizado no processo de compra pelo meu método gráfico. Então existe uma mesclagem do método de trading para ter um time mais poderoso na hora de comprar ações para longo prazo. Tem um método de trade para todos esses mercados aqui. E tem também nesse curso tem um método fundamentalista de longo prazo para criptomoedas, com potencial de 10 a 30 mil % nas criptomoedas. Não é teoria, porque a gente já fez isso. Zeramos o risco lá desde 2017 e atingimos 10 mil % em um token. Ao longo de 3, 4 anos de holding. Demora, né? As fortunas são feitas no longo prazo.
E tem o grupo secreto de sinais, que você tem os sinais de trade para todos esses mercados. E tem a criptocarteira fundamentalista para longo prazo, tudo mastigado, a hora de comprar e vender, etc. Tá certo? É de graça o grupo secreto de sinais para quem compra esses cursos. Então entre em contato comigo, você pode comprar o grupo secreto de sinais separado, tá? Links na descrição para entrar em contato comigo, fazer nossos treinamentos. Agradeço a presença de vocês, compartilhem para ajudar no crescimento desse projeto. Muito obrigado a todos, até mais.